Olá, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo à leitura bíblica. Estamos no dia 32 dessa leitura. Hoje iremos meditar em Êxodo 23 e 24, Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 22 e Salmo 24. Oremos. Pai, em nome de Jesus, coloca diante do Senhor essa leitura bíblica. Que essa palavra venha como uma espada de dois gumes, que ela seja apta para discernir os intentos do nosso coração. Que ela venha trazer luz, trazer revelação, trazer entendimento às nossas vidas. Eu coloco a vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que essa palavra ela venha gerar transformação e ser bênção em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que bênção estar com você aqui, você que está pela manhã, você que está à tarde, à noite. Seja bem-vindo a essa leitura, que o Espírito Santo fale grandemente aos nossos corações. Êxodo capítulo 23, ele inicia dando sequência, às leis que o Senhor, através de Moisés, estava passando para o povo israelita, o povo que estava no deserto, o povo que saiu do Egito. Começou ali no capítulo 20, onde foi falado os mandamentos, e o Senhor, então, aqui no capítulo 23, ele dá sequência, falando de leis, que revelam o caráter de Deus, falando sobre justiça social, cuidado com as pessoas vulneráveis e santidade. Algo que o Senhor sempre prezou é a santidade do seu povo. No versículo 1 diz: não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Ou seja, estava dizendo de que a nossa palavra tem que ser uma só. E nós não podemos agir com mentiras, levantar falsos testemunhos. No versículo 6, não perverta o direito dos pobres em seus processos. Ou seja, aqui está falando de justiça social, proteção, às pessoas mais vulneráveis. Versículo 9, não oprima o estrangeiro. Você sabe o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. O Senhor estava falando então do cuidado também, a proteção ao estrangeiro, E no versículo 20, eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Então o Senhor, ele dando essas recomendações, essas leis, esses decretos, ele fala: olha, em tudo que vocês forem fazer, eu estarei na condução, eu estarei cuidando de vocês. O meu anjo estará à frente para protegê-los por todo o caminho. Versículo 27, mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Versículo 28, causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Então ele está falando do anjo do Senhor que vai como uma garantia nessa jornada, Então Deus, ele não apenas dá leis, ele não apenas nos dá recomendações, mas ele está conosco. Ele envia os seus anjos para guardar, assim como ele foi com aquele povo no deserto. Ele é conosco hoje, E hoje nós temos o Espírito Santo que nos cuida de nós, que direciona os nossos passos, que traz revelação, que traz discernimento. Então, quando fala aqui desse anjo que vai à frente de Israel,
ele está falando aqui do Cristo, né, pré-encarnado, né, o mesmo que guiaria o seu povo no deserto como a rocha espiritual e que viria como anjo do concerto a quem Israel buscaria. Amém? Glória a Deus. Êxodo 24 vai registrar a cerimônia, né, solene de ratificação da aliança no Sinai. Né? O povo vai responder, faremos tudo que o Senhor tem mandado, né? Tudo aquilo que o povo, tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, no capítulo 24, nós vamos ver o povo respondendo, né, as leis que foram ditas, né, através de Moisés para aquele povo e qual foi a resposta. No versículo 1, depois disse Deus a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então aqui foi a resposta do povo. E esse povo então responde, né, dessa maneira uníssona, né, uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então o povo subiu ali no monte, Moisés, Nadab, Abiú, Arão e 70 autoridades foram ali até uma certa distância adorar ao Senhor, e Moisés subiu o monte para falar com o Senhor, né? Aqui no versículo, a partir do versículo 5, nós vemos então aqui agora o povo fazendo holocausto, né? Jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhas como sacrifícios de comunhão. Então, logo após a transmissão das leis, né, dos decretos, o povo faz um sacrifício, né, espargindo sangue, derramando sangue, aquele sangue derramado, metade sobre o altar, né, representando Deus, e metade borrifado sobre o povo, né, simbolizando que a aliança une ambas as partes através daquela vida que foi derramada, através do sacrifício. Após a cerimônia, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 sobem parte do monte e veem o Deus de Israel. A gente vai ver isso aqui no versículo 10, que diz: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então nós vemos que eles fizeram aquele sacrifício, subiram, e no versículo 16 diz: e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Versículo 17. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, o sangue daquele animal selou aquela aliança, né? a comunhão, né, do povo com Deus, ambos espargidos tanto no povo
como ali no altar, o altar representando Deus e a parte que cabia a Deus, e no povo representando o próprio povo. E após esse período, Moisés ele fica então 40 dias e 40 noites naquele monte. Vamos agora para Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 22. Mateus 21, ele vai apresentar 3 movimentos interligados, né, que vão identificar, que vão revelar, melhor dizendo, a identidade messiânica de Jesus. E um confronto com a religiosidade vazia. Esse ponto aqui é muito interessante dessa palavra de hoje. Guarde aí essa palavra, religiosidade. Mais uma palavra, religiosidade vazia. Então nós vamos ver aqui em Mateus 21 a purificação, a entrada triunfal de Jesus, cumprindo o que estava escrito, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cumprindo a profecia ali de Zacarias 9:9. A purificação do templo, quando Jesus vai ali e expulsa os mercadores do templo. E também vamos falar um pouquinho da maldição da figueira estéril, né, como uma parábola visual do julgamento sobre o Israel religioso, mas infrutífero. Então vamos lá, Mateus capítulo 21. Diz assim a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão a jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e traga-nos para mim. A partir do versículo 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, eles assim o fizeram, encontraram aquela jumenta com o jumentinho, levaram, trouxeram esses animais para Jesus e colocaram sobre ele, mantos, e sobre esse Jesus montou. E uma grande multidão começou a estender mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore, e espalharam pelo caminho. E aí, no versículo 9, a multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então Jesus ele entra em Jerusalém sendo aclamado como rei, ele entra montado num jumentinho, demonstrando a sua humildade servidora. Jesus, em diversas ocasiões, ele fala que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E assim, nessa entrada triunfal, ele demonstra essa humildade. Os reis de outrora, os reis da época, quando eles entravam em uma cidade, eles eram recebidos ali com palavras de saudação, de exaltação pelos seus grandes feitos. Aqueles reis vinham montados em cavalos poderosos, cavalos majestosos, que simbolizavam poder, que simbolizavam domínio, e a multidão eufórica aplaudia, gritava palavras que exaltavam seus grandes feitos. Jesus ele entra montado num jumentinho, demonstrando essa humildade servidora, e ele cumpre Zacarias 9:9, dizendo que o seu reinado, ele é um reinado de amor, o seu reinado é um reinado de humildade, não de opressão militar, não de força. O jumentinho, ele simboliza paz, Jesus, ele veio trazer a paz
entre Deus e o homem. E ele o faz através da sua morte na cruz. Os nossos pecados nos afastavam de Deus. Jesus foi aquele que nos reconciliou com o Pai através da sua morte. E quando ele entra em Jerusalém, ele encontrou o templo, né, que foi construído por Salomão, sendo usado, aquele templo que foi construído, já havia sido destruído e havia sido reconstruído, né? O templo que era um lugar de adoração, um lugar de busca da presença de Deus, um lugar de oferecer sacrifício, estava agora sendo um local de comércio, né? As pessoas vendiam as ofertas, vendia rolinhas, vendia bodes, carneiros, né? E estava ali um comércio. O foco, o objetivo principal do templo havia se perdido. E Jesus, então, ele toma aquele que entrou humilde, sentado, montado em um jumentinho, ele vendo aquilo, ele se levanta, ele pega um chicote, né, e ele começa a derrubar as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E no versículo 13 ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então ele vem para purificar o templo, trazendo a mensagem que a sua morte na cruz seria para nos purificar também de todo pecado e de toda injustiça. E enquanto ele está fazendo isso, nós vemos aqui no versículo 14 que os cegos, os mancos, aproximam-se dele e ele os cura. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei viram essas coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando Hosana ao filho de Davi, eles ficam indignados. Ele pergunta: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus responde: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Eu lembrei até de uma canção que eu cantei muito na infância, né? Do lábio dos pequeninos suscita, né, o perfeito louvor. E ele então sai da cidade para Betânia, onde passou a noite, né? De manhã cedo, quando volta para a cidade, Jesus teve fome e ele, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se daquela figueira e aquela figueira estava sem nenhum fruto, estava infrutífera, né? E ele diz: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Versículo 21, Jesus diz: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então essa figueira que foi amaldiçoada representava aquele povo israelita que vivia uma religiosidade vazia, uma religiosidade que estava presa nas tradições, que estava presa justamente naquelas leis que nós lemos aqui em Êxodo, né, 23 e 24. Porém, uma vida vazia. As pessoas faziam aquilo não por obediência, mas por uma mera tradição. E muitos davam um jeitinho de enganar, né? O famoso burlar o sistema, vivendo a religiosidade vazia. Quantas pessoas hoje não têm vivido uma religiosidade vazia? Vão aos cultos, frequentam uma igreja, durante o culto abre a Bíblia, balbucia algumas palavras quando está tendo um clamor, mas não vivem
uma vida de relacionamento, uma vida de entrega a Deus. Nós não fomos chamados para viver normas, decretos. Nós somos chamados para ter um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. A nossa vida não é para nós estarmos de domingo a domingo na igreja, com jeito de crente, vestimento de crente, falando como crente. É para nós vivermos diariamente expressando a imagem e a semelhança de Jesus. Nós somos chamados para ser sal e para ser luz, para sermos e fazermos a diferença neste mundo. Então, a nossa vida tem que expressar Jesus, a nossa vida tem que expressar o Senhor. Amém? Salmo 24, o Salmo 24, ele vai falar muito sobre a soberania universal de Deus, sobre toda a criação. Ele vai falar da entrada triunfal do Rei da Glória pelos portais celestiais. Vamos ler aqui o Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqui está a resposta. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E que verso tremendo é o verso 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então esse salmo está falando da grandiosidade, da soberania. E ele fala então que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, está falando da soberania criacional. Deus criou todas as coisas com o seu poder. E não existe nada maior do que o Senhor. Ele vai falar aqui no verso 4, sobre a pureza como o dom da graça. Ou seja, para quem pode subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. E vai finalizar aqui falando da entrada do Rei da Glória. E vai dizer: abram-se, ó portas, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Esse Salmo 24, ele se cumpriu em Jesus. Aquele Jesus que entrou montado em um jumentinho em Jerusalém. É o Jesus que agora virá como leão da tribo de Judá, com todo resplendor e glória, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, porque ele criou todas as coisas e ele detém todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então eu finalizo essa leitura de hoje dizendo para você, talvez você se sinta como um Israel no Sinai, prometendo obedecer a Deus, mas sabendo que vai falhar. Ou como os mercadores no templo, usando a religião para os seus próprios interesses, ou uma religiosidade vazia, ou como uma figueira estéril, com aparência de vida espiritual, ou seja, folhas bonitas, verdes, mas sem frutos genuínos. Talvez se sentindo incapaz de subir ao monte
do Senhor por suas próprias forças. A boa notícia é que o Rei da Glória desceu até você. Ele cumpriu todas as exigências da lei. Ele derramou seu sangue para selar uma nova aliança, não baseada em votos, mas na fidelidade dele. Amém? Ele purificou o templo, não de mercadores, mas do pecado que separa eu e você de Deus. Ele foi amaldiçoado como a figueira estéril, para que você, unido a ele, produza frutos de arrependimento e amor. Pela fé, nós podemos entrar na presença de Deus com o coração sincero e com a fé plena. Amém? Vivamos essa nova aliança que o Senhor firmou conosco através de Jesus. Repreenda da sua vida todo vazio espiritual, toda religiosidade que não leva a lugar nenhum. O Senhor te chama para viver com coração puro, com mãos limpas e coração puro. Entrega a sua vida cada vez mais a Ele. Continue lendo essa palavra, tenha o seu momento de oração, apresente os seus alvos de oração, a sua vida. Se quebrante diante do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai conduzir você a se aproximar cada vez mais dele. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Surgindo alguma dúvida, faça a sua pergunta no grupo do WhatsApp da leitura bíblica que nós temos. Pode lançar aqui também nos comentários, no chat, e eu tenho certeza que um dos professores nós estaremos te respondendo. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua família esse dia. Em nome de Jesus. Um forte abraço.